Dando continuidade, então, senhores, aqui ao assunto, vamos para uma próxima característica de direitos e garantias fundamentais. A próxima característica que você vai colocar aí no seu material, vamos lá, já falamos então da relatividade, universalidade, irrenunciabilidade. Você vai colocar agora aí imprescritibilidade. 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 É um palavrão, não é, senhores? Mas coloque esse palavrão aí no seu caderno. Imprescritibilidade. Outra característica dos direitos e garantias fundamentais é a imprescritibilidade. O que isso significa, professor? Bom, significa, como o próprio nome diz, que direitos e garantias fundamentais são imprescritíveis. Ou seja, dito de outra forma, significa dizer que direitos e garantias fundamentais não vão desaparecer com o simples decurso do tempo. Repito isso. Significa dizer, então, a imprescritibilidade, que os direitos e garantias fundamentais não vão desaparecer com o simples decurso do tempo. Dito de outra forma, os direitos e garantias fundamentais não prescrevem, não desaparecem com o simples passar do tempo. Tudo bem, essa é a ideia bem tranquilinha. Vamos então aqui a uma outra característica dos direitos e garantias fundamentais. Você vai escrever aí que além de relativos, universais, irrenunciáveis, imprescritíveis, direitos e garantias fundamentais também são inalienáveis. Vamos lá, coloque aí outro palavrão. Inalienáveis. Inalienabilidade. Inalienabilidade. Outra característica dos direitos e garantias fundamentais é que eles são inalienáveis. Inalienabilidade é a outra característica dos direitos e garantias fundamentais. E o que isso significa, professor? Bom, inalienabilidade significa dizer, como o próprio nome diz, que você não pode alienar um direito e garantia fundamental seu. Você não pode, então, doar um direito e garantia fundamental seu. Você não pode vender, você não pode dar, você não pode, de maneira nenhuma, alienar um direito e garantia fundamental seu. Por acaso, se eu chegasse aqui e dissesse para os senhores, olha só, eu estou vendendo aqui meus direitos e garantias fundamentais 3 por 10. Você vai comprar? Bom, seria como você comprar um lote no céu. Uma pessoa que compra um lote no céu é, no mínimo, ingênua. Então, você seria ingênuo capaz, né, de comprar um direito e garantia fundamental? Não, isso não é possível, porque os direitos e garantias fundamentais são inalienáveis. Ou seja, se você quiser colocar uma ideia aí no seu caderno, a inalienabilidade significa dizer que você não pode transferir direitos e garantias fundamentais. Significa, então, dizer que os direitos e garantias fundamentais são intransferíveis. Tudo bem? Tranquilo, senhores? Bom, como última ideia aqui, como última característica, essa também cai bastante no concurso público, né? Até porque essa característica está prevista positivamente na Constituição Federal. Basta você ir até o artigo 5º da sua Constituição Federal, no seu parágrafo 1º. E o parágrafo 1º diz o quê? Que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Coloque aí. Aplicação imediata. Então, os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Isso está lá, senhores, vou colocar o artigo para os senhores, no artigo 5º, no seu parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Lá está definido da seguinte forma: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Tudo bem, senhores? Tranquilo quanto a isso. Com isso, senhores, a gente fecha aqui o assunto, né, chamado de... Dá um close aqui. Com isso, a gente fecha a teoria geral dos direitos e garantias fundamentais com o assunto características fundamentais dos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, temos como característica desses direitos a relatividade,
a universalidade, a irrenunciabilidade, a imprescritibilidade, a inalienabilidade e a aplicação imediata. Como bem falei no começo, não tivemos aqui, né, a ideia, a finalidade, o objetivo de esgotar este assunto. Você vai encontrar aí na doutrina outras características, mas essas daqui são aquelas que aparecem mais no concurso público. O que vamos fazer agora? Resolver algumas questões, ver como que o concurso público geralmente cobra essa teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Põe na tela aí para que você consiga acompanhar em casa como que o concurso público vai cobrar isso dos senhores. Você vai observar que estamos trazendo aí diversas bancas, né, do concurso público para você ir percebendo como que as bancas costumam cobrar essa ideia da teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Então vamos lá. Questão de número 8 aí, uma questão da Sesgran Rio, diz o seguinte: sobre os direitos fundamentais, podemos afirmar que, letra A, tem aplicação somente após aprovação de lei específica sobre cada assunto definido na Constituição Federal. Senhores, acabamos de ver, dentro das características dos direitos e garantias fundamentais, que uma de suas características é que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, os direitos e garantias fundamentais não vai ter aplicação somente depois de aprovação de uma lei específica sobre o assunto, ou seja, somente quando uma lei venha regulamentar o direito. Isso está errado, senhores, porque os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Você já coloca isso aí do ladinho aí desse item, né? Dessa letra A, aí você já coloca errado. Por quê? Porque direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tudo bem? Tranquilo? Letra B. Estão dispostos no rol taxativo do artigo 5º da Constituição Federal. Você já sabe que esse item está errado. Como verificamos, o rol de direitos e garantias fundamentais não é um rol taxativo, é um mero rol exemplificativo. Não é isso, senhores? Então, não está disposto apenas no artigo 5º e nem do artigo 5º ao 17. É um rol de normas abertas. Você encontra direitos e garantias fundamentais ao longo de toda a Constituição. Tranquilo? Vamos lá. Item C. São absolutos e superiores a outros direitos também constitucionalmente garantidos. Opa! Essa questão está equivocada, que nós vimos que uma das características dos direitos e garantias fundamentais é que eles são relativos, relatividade. Logo, não existe direito ou garantia fundamental que seja absoluto. Apareceu absoluto na sua prova, você risca, está errado. Letra D. De acordo com a Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos fundamentais possuem eficácia imediata e limitada. Errado. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata e não imediata. Errado. Letra E. Não são absolutos, podendo ser relativizados diante de conflito entre normas constitucionais. Essa sim é a questão que você deve marcar. Letra E, porque direitos e garantias fundamentais são relativos, não são absolutos, e podem ser relativizados quando entram em conflito. Tudo bem? Tranquilo? Vamos colocar a outra questão aí na tela para que você possa acompanhar. Uma outra questão de número 9, veja, uma outra banca, IADS, né, para analista jurídico, diz o seguinte: há uma série de conceitos estruturantes para o regime jurídico dos direitos e das garantias fundamentais que foram estruturados nos últimos anos. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa que não corresponde ao atual pensamento jurisprudencial. Observe, o candidato às vezes se perde na questão do concurso público, o comando da questão não quer a correta. Ele quer a que não corresponde com o atual pensamento da jurisprudência, ou seja, a questão equivocada, a questão errada. Vamos lá. Item A. Os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, embora assegurados no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 88, apenas aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, e interpretados teleologicamente, são direito de todos os brasileiros e estrangeiros, residentes ou não. Bom, nós vimos que dentro da teoria dos direitos e garantias fundamentais, essa questão está correta. É exatamente o pensamento do Supremo Tribunal Federal, que apesar do caput do artigo 5º da Constituição trazer ali a ideia de que direitos e garantias só seriam aplicados aos estrangeiros que fossem residentes,
A interpretação dada pela Suprema Corte é de que esses direitos têm aplicação a todos os estrangeiros, ou seja, são universais. Tudo bem? Então, letra A é uma questão correta, mas nós estamos procurando não a afirmativa correta, mas a incorreta. Então, vamos para a letra B. Letra B diz o seguinte: a ratificação de tratado internacional, desde que não seja efetuada na forma pela qual a Constituição lhes dá status equivalente à emenda constitucional, insere em nosso sistema jurídico como norma infraconstitucional. Esse item está correto, porque nós vimos que um tratado internacional ele só vai ser equivalente à Constituição, ou seja, ele só vai se situar ao lado da Constituição. Senhores, quando? Quando que isso vai acontecer? Quando ele for aprovado pelo Congresso Nacional, da mesma forma que as emendas constitucionais, ou seja, em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos seus membros. Fora disso, ele vai inserir no nosso ordenamento jurídico como uma norma infraconstitucional, mais precisamente como uma lei ordinária. Próximo item. Agora vamos observar aí o item C, diz o seguinte: a colisão de direitos e garantias fundamentais não podem ser solucionada pelos critérios abstratos e clássicos do conflito de normas, ou seja, pelos critérios hierárquicos, e não pode mesmo não, porque nós observamos que direitos e garantias fundamentais não possuem hierarquia entre si, todos têm o mesmo patamar. Então, até aí, correto. Temporal ou da especialidade. Somente de maneira condicionada, caso a caso, podem ser descobertas hipóteses de prevalência de um ou de outro direito em colisão. Foi exatamente o que a gente falou. Direitos e garantias fundamentais, eles quando se chocam, quando estão entrando ali em conflito, em colisão, essa colisão vai ser resolvida diante de um caso concreto, ou seja, caso a caso, pelo aplicador do direito, usando critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Tudo bem? Então o item C está correto. Letra D. As restrições normativas infraconstitucionais aos direitos e às garantias fundamentais, mesmo que autorizadas expressamente pelo próprio texto constitucional, não podem afetar o núcleo essencial desses direitos e garantias. Certíssima questão. Ela está dizendo que as restrições normativas infraconstitucionais, dito de outra forma, quando uma norma infraconstitucional vai restringir um direito e garantia fundamental previsto na Constituição, ele poderá fazê-lo, como a gente viu. É possível uma norma infraconstitucional restringir uma norma constitucional, ou seja, restringir um direito. Agora, o que não poderia era atingir esse direito, quando ele for restringir, a norma for restringir, não pode atingir esse direito de uma forma tal que venha afetar o seu núcleo essencial. Correto, pode restringir, quando autorizado pelo legislador constituinte originário. É exatamente quando estamos diante daquelas normas chamadas de normas de eficácia contida. Mas não pode restringir a tal ponto que venha afetar o núcleo essencial do direito. Correto, a letra D. Letra E. Os direitos fundamentais foram projetados para serem limites de atuação do Estado. Até aí, perfeito. Os direitos fundamentais surgiram dessa forma. Foram projetados para isso, para limitar o poder do Estado, para serem limites de atuação do Estado. Aí ele continua, não irradiando, portanto, seus efeitos sobre as relações jurídico-privadas. Aí nós percebemos o erro da questão, porque nós aprendemos há pouco que direitos e garantias fundamentais possuem efeitos, ou seja, eficácia, tanto nas relações públicas quanto nas relações privadas. É o que a gente vem chamando, é o que a doutrina vem chamando de eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. Então, a letra E é aquela que você deve marcar, que é a que está incorreta. Tranquilo, senhores? Passamos para mais uma questão do concurso público, questão de número 10, uma questão do CESP, diz o seguinte: os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada são passíveis de renúncia pela pessoa que deles é titular, desde que não ofenda a dignidade dessa pessoa. Aí já conseguimos perceber de uma maneira muito clara que essa questão está equivocada, está errada, porque nós aprendemos que uma das características dos direitos e garantias fundamentais é a irrenunciabilidade. Os direitos e garantias fundamentais são irrenunciáveis, senhores. Não pode o indivíduo, então, renunciar a um direito. O que é possível é ele renunciar ao exercício do direito. Você percebe que isso cai no concurso
concurso público. Tudo bem, senhores? Próxima questão. Questão de número 11. A dignidade da pessoa humana. Perceba essa questão, uma questão recente, uma questão do CESP, né? TCU 2012, diz o seguinte: a dignidade da pessoa humana é considerada um princípio absoluto na Constituição Federal. O que é que a gente viu? Vimos que os direitos e garantias fundamentais têm caráter de serem o quê? Relativos. Não existe direito ou garantia fundamental que tenha caráter de absolutividade, logo a questão está equivocada. Vamos para a próxima questão. Bom, não tem mais, né? Então, encerrou aqui as questões. Senhores, vamos aqui encerrando então aquele assunto interessantíssimo que é a teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Espero que tenha ficado claro para os senhores, né? Fizemos aí algumas questões do concurso público para que você venha perceber como que a banca vai cobrar essas informações dos senhores. Alerto aos senhores que você precisa aprofundar um pouco mais do seu conhecimento em casa. Então, aqueles livrinhos que a gente indicou aí, professor Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, ou o livro do professor Vicente Paulo, em parceria com o Marcelo Alexandrino, que é o Direito Constitucional Descomplicado. O do Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, o livro do professor Vicente Paulo, em parceria com o Marcelo Alexandrino, Direito Constitucional Descomplicado. 2 bons livros voltados aí para o concurso público para auxiliar os senhores nessa tarefa. Tudo bem, senhores? Espero que tenha ficado fácil para você, porque direito constitucional é fácil.